Olá, fera! Vamos a mais um tema dentro de bioenergética, dessa vez a fermentação alcoólica. Não é? A fermentação alcoólica é um processo que vai acontecer realizado por micro-organismos, principalmente fungos. E o homem também utiliza muito isso de forma biotecnológica. O álcool combustível, a produção de pães, é tudo fruto, não é, do uso de fungos que realizam fermentação alcoólica. Sabe como é a fermentação alcoólica? Nós temos que lembrar que o processo de fermentação, não é, ele é um processo primitivo que não precisa da participação do oxigênio e de degradação parcial da glicose. Então eu tenho aqui, ó, C6H12O6. Imagine que essa molécula aqui, ela vai viver reações de quebra parcial, e nessa reação de quebra parcial, gente, vai haver liberação de hidrogênio. Esses hidrogênios são transportados por moléculas intermediárias, transportadores de hidrogênio, como o NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo. Ah, que negócio complicado? Lembre, ônibus de hidrogênio, foi. Então sai hidrogênio. Com essa saída do hidrogênio, existe, não é, a liberação de energia. E essa energia é canalizada para produzir ATP. Aí o aluno diz, ATP sai de onde? Nunca esqueça. Adenosina de fosfato mais fosfato sem energia. Se houver energia, na verdade a energia aqui da degradação, da saída do hidrogênio, processos químicos bem complexos, isso oportuniza a produção da molécula de ATP, que vai guardar energia nas ligações fosfato. E vai quebrar essas ligações para ceder energia para a célula fazer transporte ativo, para a célula fazer suas sínteses, para replicar o DNA, por exemplo. Então, o tempo todo a célula está necessitando de ATP, tá? Agora, se a gente analisar, isso gerou o quê? Isso gerou, como vai partir a molécula, C3 aqui e C3 para cá. H12 seria H6 e H6, só que como perderam dois hidrogênios, tá certo? Então fica H4, H4. O6 vai ficar O3 e O3. Agora, atenção, que eu vou pegar esse aqui e vou chamar a atenção que vai acontecer o processo de fermentação alcoólica. Esse processo, ele é sobretudo realizado por fungos. Veja, as enzimas vão pegar esse hidrogênio, trazer para cá, mas vão liberar gás carbônico. Vamos pensar como é que essa molécula vai ficar. C3 liberou C, ficou C2. H4 recebeu dois hidrogênios, ficou H6, tá? O3 liberou O2, ficou O1, não existe O1, então vai ficar, né, o oxigênio, quer dizer, existe o O1, mas não em termos moleculares. Então vai ficar H5OH. Eram 6 hidrogênios, mas 5 ficam aqui, um fica aqui, estabilizando o oxigênio. Esse composto é o etanol, tá? Mais gás carbônico. Como eu disse, o homem, ele aproveita muito biotecnologicamente a fermentação alcoólica. Tipo, o álcool combustível, o álcool utilizado em medicamento, o álcool utilizado em bebida é esse. E o CO2 também. Sabia que o que faz um pão, tá? Ó, pão tem a ver com esse CO2? Veja, para fabricar pão se usa fermento biológico. O que é fermento biológico? Fungo. Geralmente o fungo de uma espécie chamada Saccharomyces cerevisiae. E esse fungo coloca lá na massa e aí depois coloca a massa para descansar. Vamos fazer aqui uma interpretação do pão. Aqui a gente tem a casca do pão, não é? Que ela é mais dura. E aqui a gente tem o miolo do pão, que é fofo. E por que é que o miolo é bem fofinho? Porque os fungos que estão nessa parte, eles estão na ausência de oxigênio, eles estão internos. Eles foram obrigados a fermentar. Os fungos que estão na periferia do pão, eles estavam respirando. E quando é dado a um ser vivo a opção de fermentar ou respirar, tenha certeza, ele respira. Sabe por quê? Porque uma molécula de glicose rende muito mais sendo respirada do que sendo fermentada. Uma molécula de glicose por respiração, ela rende mais de 30 ATPs. Já uma molécula de glicose por fermentação, ó, só gera 2 ATPs, certo? Então, o fungo da parte externa do pão, que vai ser a casca do pão,
ele é um fungo que respirou. Mas o fungo da parte interna, ele é um fungo que fermentou. E como fermentou, fermentação alcoólica, liberou CO2. E esse CO2 foi sendo, né, liberado e automaticamente formando lá aquelas pequenas cavidades, o que deixou a massa sendo distanciando uma parte de massa da outra parte de massa, o que caracteriza aí o miolo fofinho. Massa, vamos aqui responder essa questão. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da... Por que a massa do pão cresceu? Me diga. Letra A, liberação do gás carbônico, é isso? É isso mesmo, tá muito bem. Letra A. Formação de ácido lático, gente, não é da fermentação alcoólica, é da fermentação lática. Por exemplo, se a gente começa a fazer atividade muscular muito intensa, nossas células musculares, além de respiração, vão fermentar. E nessa fermentação lática, vão estar formando ácido lático, tá certo? Ok? Um grande abraço para você. Continua aqui ligado no Biologia à Prova, que a gente tem muito mais para que você possa passar no Enem, passar nos vestibulares. Bioenergética é um tema muito frequente, tá? Extremamente frequente no Enem. 100% dos Enems tem questões de bioenergética. Esse tema mesmo. A massa do pão cresce pela liberação de CO2. Ou compreender que na fermentação libera CO2 foi cobrado no Enem 2011, agora no Enem 2012, tá certo? Então isso é repetido em outros Enems. Ok? Tchau!